Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos ter um podcast diferente aí, vamos falar de empresas. Temos aqui primeiramente Bezão Bernardo Vecchio, o nosso roteirista. Fala aí, Bezão. Isso aí, João. Esse vai ser o primeiro de muitos e a gente vai estar trazendo uma empresa muito legal aqui hoje. Eu acho que muita gente tem, ou quem não tem, gostaria de ter, né? Então, vamos lá, que esse episódio vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana, né? E o mais legal é que a gente vai discutir aqui, né? Falar sobre os pontos principais da empresa, vamos entrar a falar sobre dados. E a gente vai fazer isso também aonde, Bezão? Na mentoria, né? Não, que vai começar quarta-feira. Exatamente. Quem quiser ter mais confiança, né, para poder interpretar esses dados, saber onde pegar esses dados, saber onde descobrir as empresas, porque essa empresa que a gente vai falar é uma empresa muito grande, uma empresa muito fácil de achar em qualquer lugar, todo mundo fala, mas muitas oportunidades de empresas menores não é tão fácil de encontrar por aí, né? Então, quem quiser descobrir como escolher ativos, como buscar descobrir se os ativos que você está olhando, eles realmente são bons ativos, fica o convite para poder participar da mentoria, vai ser muito bacana também. Isso aí. Então começa aí no dia 7, né? Então, se você tá ouvindo aí hoje na terça, ainda tem tempo. Se não, sinto muito, vai ter que esperar até a próxima aí, né? Então vamos lá. Temos que falar aqui da nossa primeira inscrita da mentoria, né? Falamos aqui da mentoria, é a segunda vez que ela vem aqui. Ela já tá ali batendo a perninha super animada, consultora financeira da página aí, Fernanda Magna Finanças. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, João Bernardo, pelo convite. Muito empolgada para falar dessa empresa. Falar dessa empresa que é a Apple, né? Não sei se a gente já comentou. Estamos aqui gravando de dispositivos da Apple, menos você, né, Bezão? O Bezão foi o único que traiu o movimento que não está usando um dispositivo da Apple para poder gravar a Apple. Vê se vocês. Que inacreditável isso, gente. Eu traí movimento, não teve como, João. Infelizmente, assim, até seria possível, né? Existem dispositivos aqui na minha casa, mas estavam um pouco difíceis de acessar. Acabei ficando no celular mesmo, que já tive dispositivo da Apple. Acho que a gente vai conversar disso daqui, mas atualmente não mais. É, o Bezão eu lembro que você tinha, né, cara? Como é que foi a experiência de vocês, assim, como consumidor da Apple? Deixa eu ver que ano que eu comecei. Eu comecei em 2013, né? O primeiro meu foi um iPod. Como é que chamava aquele cara só de música? iPod, né? iPod. Primeiro eu tive o iPod, né? Era muito legal. Ele era tipo um iPhone, mas que só tocava música, né? Tinha tudo. Tinha o Safari, tinha o Então, o seu era o Touch. iTunes. Era o Touch, iTouch, boa, lembrei. Isso, eu Era também um tive. iTouch. Depois brinquei um pouco com o iPad, aí comecei com o iPhone e desde então nunca mais saí do iPhone, gente. Nunca mais saí do iPhone. Entrei no Apple Watch, no AirPod e aí já era. Eu comecei um pouquinho antes de você, João. Vou ser sincero aqui, que eu não lembro exatamente que ano, mas imagino que deve ter sido alguma coisa entre 2005, 2006, 2007, algo do tipo. Eu ainda era criança. Eu tinha um tio que ele viajava muito para Boston, onde você está. E aí, um dia ele Grande trouxe para cidade. mim, ele trouxe um iPod para mim, um daqueles clássicos, né? Que tinha aquela rodinha. E eu Ah, é usei aquele que não ele. tinha gráfico, né? Era só rodava assim e passava a música? Não, não. Esse ele tinha a telinha em cima, ele era retangular, Ah, sei. né? Mas ele tinha rodinha também. Era assim, eu era criança, né? Eu fiquei assim abismado com aquilo ali, fiquei muito feliz. Eu acho que a qualidade do produto naquela época já era muito grande, né? E aí depois eu vim a ter o iPod Touch igual você teve. E hoje, assim, aí depois eu tive iPhone, tive uns dois iPhones, mas depois eu parei de comprar iPhone, porque aqui no Brasil o preço do iPhone ele é muito mais caro que o preço de celulares Android. Eu opero hoje num regime de austeridade fiscal aqui muito Sim. rígida, que eu não acredito que vale a pena gastar esse dinheiro a mais hoje aqui para poder ter um celular que tem características similares. Mas eu acredito que o produto da Apple ele seja superior, sim. Eu gosto mais do produto da Apple. Inclusive, eu tenho um iPad aqui, eu uso muito meu iPad, gosto bastante do iPad e eu uso também os AirPods. Então eu tenho assim uma experiência assim que já tem bastante tempo com a Apple. A única coisa que eu nunca tive foram os computadores da Apple. Meu pai ele tem um computador da Apple, só que eu acho que é bem complicado de se mexer em computadores da Apple para quem não tem experiência com computadores da Apple, porque eles são bem diferentes dos computadores que se movem a Windows.
mas certamente que os produtos da Apple, eles são muito, muito interessantes. Eu acho que a maior parte das pessoas gostaria de tê-los, quem não quer. E eu estou incluso nesse grupo. A Fernanda tem uma história boa com a Apple aí. Conta pra nós, Fernanda. É. A história é longínqua. A Fernanda, gente, ela comprou direto do Steve Jobs, vocês não estão sabendo. Ela Ó, participou ali dos primeiros lotes ali. Como é que foi, Fernanda? Me conta como é que foi essa experiência de conhecer o Steve Jobs. eu nem vou responder essa sua primeira. Não, meu primeiro iPhone foi o iPhone 3G, acho que é 2008, se eu não me engano. E aí, depois que você experimenta, cara, eu não consegui também ter outro telefone depois. Já tive, uma época eu tinha sido assaltada, e aí eu tava indo. Lembrando que a Fernanda mora no Rio, né, gente? Então, É, assim, sem nenhuma Rio de surpresa. Janeiro. É. Bem no. A minha sorte, que eu fui. Sorte, né? Que eu fui assaltada no ano que eu tava indo pra Disney com meu filho. E aí eu comprei um Android nesse meio tempo só para eu trazer o telefone de lá, né? Para comprar mais barato. E aí, nossa, assim, foram uns 3 meses desesperador, vontade de tacar o telefone na parede, não anda, não, você manda o comando, o negócio vai. A Então, câmera é horrível, né? Depois que não, você tem um iPhone, você acha as outras câmeras muito ruins. Não sei se aconteceu isso com Ah, vocês. isso aí vocês estão fazendo blasfêmia também, hein? Vocês estão pegando aqueles Android todo lixeiro lá, querendo comparar com o iPhone, que é alto Não, nível. Tem tecnologia olha, de alto gente. nível do Android. Não, olha, pesquisa aí pra você ver. Um story do Instagram com Android e um story do Instagram com iPhone. É completamente diferente, gente. não é porque eu gosto, não, mas, cara, é muito ruim. Eu acho, né? Quer dizer, opinião, né? Então, não deu para mim. Então, desde então, eu tenho meio que. Todo mundo fala que eu sou viciada em telefone, que todo ano eu quero trocar o telefone, mais ou menos por aí também. Só que aí, de um tempo para cá, eu acho que ficou muito caro, isso eu concordo com o Bernardo. Tá muito além. Então, quando a gente tem a oportunidade de pedir para alguém trazer, ou ir lá, quando for uma viagem, trazer, eu acabo trocando o telefone. Então, mas eu sei ser uma usuária mesmo Apple, sabe? Apple raiz, porque eu gosto dos produtos, eu Isso é gosto legal. do telefone, acho melhor do que do computador. Enfim, então é isso. Não, isso é legal, porque as pessoas elas têm um orgulho assim de ter o Apple, né? Isso aí traz um negócio. Você chega com o Apple, você tem um orgulho de ter o seu AirPod, de ter seu Apple Watch, né? De ter seu iPhone. Então virou, além de ter virado um símbolo de status, né? Além de ter a qualidade gigantesca, as pessoas elas ficam felizes, né? Eu não sei se vocês acompanham isso, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Quando lança um iPhone novo, o pessoal vai todo pra fila, né? E aí sai aquelas pessoas com o iPhone na mão e todo mundo batendo palma, né? Tipo assim, você acabou de gastar um rim ali e todo mundo batendo palma, né? É, Não, eu acho que a questão do status tinha mais um pouco a ver, eu acho que antes, João, porque assim, sei lá, de uns 2 anos para cá, talvez, eu uso mais o telefone como para trabalho, né? Então, assim, eu não quero me dar o luxo de ter um telefone ruim que atrapalha alguma coisa que eu preciso fazer, resolver rápido. Então, assim, hoje o telefone como eu uso para trabalho, eu faço questão de ter um bom telefone. E nesse caso, como eu já tive experiência do Android e da Apple, do iOS, não tem como falar que no iOS não é melhor, porque né? Eu acho, pelo menos. Então, eu já não vejo mais tanto quanto status, assim. Já foi mais. Antigamente, assim, caraca, ela tem o telefone da Apple, nossa, Apple. Hoje não, acho que Apple é mais porque para trabalho, para você conseguir fazer as coisas, eu acho melhor. sim. Primeiro que não é um telefone. E o legal é que a pessoa não fala, tipo assim, eu tenho um telefone da Apple, né? Ela fala, eu tenho um iPhone com a boca feliz, né? E eu comecei a perceber esse grande potencial da Apple, primeiro pela minha mãe, né? Porque olha só, minha mãe, ela não sabe mexer em nada de computador, de mandar mensagem, de usar nada. Mas minha mãe se deu muito bem com o iPhone. Ela consegue usar sempre o iPhone. E ela adora o iPhone, ela sempre fala, nossa, eu quero um iPhone novo, sempre que lança ela quer um novo. Então, assim, eu fiquei pensando, olha só, se minha mãe, que não sabe nada de tecnologia, que não entende nada de tecnologia, adora o iPhone, esse negócio é muito bom para qualquer pessoa, entendeu? Porque é realmente muito bom. E aí imagina quem sabe usar, né? O tanto que vai aproveitar da tecnologia. Ou seja, o Exatamente. Steve Jobs ele foi muito bem sucedido na missão dele, que acho que a gente vai até conversar um pouquinho mais isso aqui, né, João? Mas
essa era uma das missões-chave do Steve Jobs, que era a usabilidade, que era o que ele queria que todo mundo conseguisse utilizar os produtos da Apple com facilidade, que qualquer pessoa, independente do background dela, conseguisse utilizar os produtos. Eu acho que ele teve muito sucesso nisso, e eu acho que, sim, ainda é um símbolo de status, né? Eu acho que isso, para quem é acionista da Apple, é excelente, é uma notícia muito Sim. boa, que as pessoas elas se comportam dessa maneira, mas eu acho que faz parte, acho que até pelo custo do produto, né, principalmente aqui no Brasil, ele se torna um símbolo de status, querendo ou não, mas para o acionista, certamente que isso aí é muito interessante. É muito simples de usar, eu vejo pelos meus sobrinhos também usam muito bem, né? Você começa a ver a qualidade, porque assim, quando eles foram criar, isso é muito legal, a gente pode falar da história, né? Mas eu ouvi falar que o Steve Jobs ele falou para o engenheiro o seguinte: eu quero que a pessoa consiga fazer tudo em 2 cliques, né? E aí eu fico imaginando, né? Falou para o engenheiro, se vira, né? E antigamente o cara tinha que clicar nisso, aí apertar 3 pontinhos, e aí abrir, aí tinha que clicar na coisa, e aí tem certeza que quer abrir, né? E aí o iPhone transformou isso, que você vai lá, clica no ícone e aí já abre as coisas, né? E isso é muito interessante, porque ele criou algo que nem a gente sabia que a gente queria, né? Então ele foi lá e criou um smartphone que parece que ele entrou na nossa cabeça e falou: O que que você quer? Aí a gente falou: Eu quero algo muito fácil de usar, muito aplicável, bonito e com que eu vou ter orgulho de usar e com uma marca legal, né? E aí ele foi e criou o iPhone, né? Que veio bonito, com design top, que é muito fácil, com 2 cliques você usa, que cabe dentro do bolso direitinho e todo mundo consegue usar e levar para qualquer lugar. Então parece que ele entrou na nossa cabeça mesmo e falou assim: é isso que eu quero. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar do iPhone, ainda é criança, né? Foi em 2007. Quando eu vi aquilo ali na TV, o pessoal comentando, eu fiquei fascinado. Como que funciona? Você gira o celular e a tela gira junto? Que Uhum. coisa fantástica. Acho que algumas coisas que a gente leva como take for granted aqui, atualmente, se você puder ajudar na tradução Take aí, for João. granted. Vamos lá, Fernanda. O que que é take for granted, Fernanda? Faço ideia. É, Então, vamos lá, gente. A gente tem que fazer um glossário pro podcast aqui, né? Porque eu e Bezão, a gente adora usar uns termos americanos, mas o take for granted é considerar algo já como ganho, né? Já considerar aquilo ali já. Tanto que quando você fala assim que você não tá ligando mais pra pessoa, você fala que você já take ela for granted, né? Que você não tá tentando conquistar ela mais. Então, essa que é a ideia. Vai lá, Bezão. Exatamente. Então, é algo que a gente acha completamente normal, trivial hoje, mas que há 10, 15 anos atrás era impensável. E quem viu aquela revolução, viu essa inovação, ficou embasbacado com a novidade. Não só que ele conseguiu, que o Steve Jobs ele conseguiu fazer com o design do produto, realmente criando um produto muito bom, mas também o avanço tecnológico que possibilitou isso, né? Porque o Steve Jobs ele fala que a gente sempre tem que pensar primeiro na experiência do usuário, na usabilidade do usuário, e depois ir atrás da tecnologia para poder fazer isso, senão o caminho inverso. Eu acho que isso aí é muito interessante, e ele ter conseguido pensar e executar, eu acho que é o que é o mais impressionante em relação aos accomplishments que o Steve Jobs ele fez. Isso, cara, isso é muito legal, como que a gente consegue usar bem, né? Então, eu acho que é legal, né, para quem quer ir como investidor. Primeiro, gente, isso aqui não é uma recomendação, né? A gente vai falar de várias empresas aqui nesse quadro do podcast. Vamos falar de Disney, Amazon, enfim, todas aí. Se quiserem até deixarem as sugestões aí nos comentários. Mas é legal a gente, como investidor, entender como é que funciona a empresa, de como é que ela surgiu, né, Bezão? Então, a própria Apple, né, ela surgiu na Califórnia, né, que é o berço da tecnologia nos Estados Unidos, né, a maioria das empresas surgiram na Califórnia, e com a ideia do PC, né, então é legal porque as pessoas elas falam hoje, né, esse meu PC, e muita gente nem sabe o que que significa PC, né, virou tão banal, vamos dizer assim, a palavra, que as pessoas nem sabem o que é a ideia do personal computer, né, que é o computador pessoal em si, né? Então aí a Apple ela foi a que introduziu isso, foi em 1977, né, 1978, que foi com o primeiro Mac lá deles. E 70, aí não, 77 foi o Apple One, foi o 72 que Apple saiu One. o Apple II. E é legal de lembrar o pessoal também, João, como que eram os computadores antes disso. Quem já assistiu o filme lá do Alan Turing, que foi quem criou o primeiro computador mesmo, e ele criou aquele computador para poder quebrar o código dos nazistas. Vocês já viram esse filme?
O Alan Não. Turing. Muito legal, esse filme É é muito muito legal. interessante, né? Ele criou o primeiro computador para poder quebrar o código dos nazistas no meio da guerra. E quem já viu o filme viu o tamanho que era um computador daquele, ocupava uma sala inteira. E até o começo da década de 70, os computadores funcionavam assim também. E foi só lá em 74 que foi criado o primeiro computador pessoal, que não foi da Apple, mas esse aí é uma coisa legal que a gente pode mostrar para quem está assistindo para o YouTube também, João, botar uma foto de como que era esse computador, que nem parecia um computador, parecia uma luzinha lá do Teletubbies, era um bichinho completamente bizarro, era uma coisa irreconhecível. E a Apple foi um dos primeiros, uma das pioneiras no segmento de computadores pessoais, que lançou assim o primeiro computador pessoal em escala comercial lá em 78 com o Apple II. E daí para frente foi desenvolvendo. É, e é legal isso, né? Porque as pessoas nunca imaginavam ter um computador dentro de casa, não é? Porque virou uma revolução que depois veio com o Windows, né? Microsoft, enfim. Mas as pessoas nunca pensavam, né? Assim como a gente estava falando do iPhone antes, as pessoas nunca pensavam carregar um celular dentro do bolso, né? Que é no caso do iPhone, né? E é uma outra história muito legal, né? Que eu aprendi sobre o Steve Jobs, é que ele falou, né, para os engenheiros quando ele queria criar o iPod, né, que foi o primeiro grande lançamento assim entre os jovens, que ele falou assim: eu quero uma maneira desses jovens carregarem a música para onde eles estão, mas que eles não precisam se preocupar com baixar, com comprar nada, eles façam tudo naquele dispositivo, né? E imagina a disrupção do negócio desse, porque tinha aqueles Walkman, Discman, né? A pessoa colocar naqueles MP4, MP3 que você tinha que baixar a música no computador e colocar ali. E aí você criar um dispositivo onde você pluga ele ali, ele automaticamente já pega todas as suas músicas, né? De acordo com o que você quer, é muito revolucionário, né? Então a Apple ela já nasceu com essa ideia de mudar mesmo esse mercado, né? E a facilidade de uso também do iPod, né, João? A facilidade, o Steve Jobs ele falava que ele pensava que para você passar diversas músicas na tecnologia anterior, você teria que passar uma por uma no botãozinho ali. Então, se você tivesse 1000 músicas, até você chegar na música que você queria, você tem que apertar ali 1000 vezes até chegar na próxima música. Com a rodinha do iPod, ele conseguiu achar uma solução que era Escolher a música, né? factível. E que era factível de ser feita na época, né? Porque ainda não tinha o touchscreen, mas tinha a rodinha lá que fazia uma solução muito melhor do que apertar o botãozinho. Então, de novo, a Apple trazendo inovação, que nem ela trouxe lá com os computadores pessoais e toda essa história que ela trouxe desde 2001, quando ela lançou o iPod. Uma coisa muito simples, né? Se você parar para pensar, é muito simples. É só você ter a maneira de escolher a música que você está ouvindo. É só isso, não tem nada demais. É só escolher a É, música que você está ouvindo. Mas não tinha nada que tinha isso no MP3, tinha que ir lá, próximo, 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 né? E todos os outros, disco, né? Próximo, até achar que você queria. E aí ele simplesmente falou: não, e se eu conseguir escolher a música que eu vou tocar, a música que eu quero ouvir? E aí isso revolucionou. Então é uma coisa tão simples, né? mas que é muito legal. E outro ponto que eu acho que é legal de falar também, acho que nem todo mundo sabe, né? Não é informação assim confidencial, mas acho que as pessoas também não vão tão atrás porque faz muito tempo. É que a Apple, ela quase quebrou, né, gente? Eu acho que muita gente às vezes não tá a par disso, mas em 97 a Apple, ela quase quebrou, quase foi para bancarrota, porque ela trouxe toda essa inovação lá no final da década de 70 e continuou inovando também. Até em 84 ela criou o Macintosh, que fez a primeira GUI, que é aquela interface gráfica que a gente interage hoje com o computador. Porque antigamente a gente tinha aquelas linhas que pareciam uma programação, né? Então não era qualquer pessoa que conseguia com facilidade mexer no computador. Então ela continuou inovando. Só que ali na década de 80 entrou uma amiguinha dela lá, que eu acho que todo mundo deve conhecer também, que chama IBM. E a IBM chegou para poder acabar com a Apple e engolir o market cap da Apple. Em 85 foi lançado o Windows. É aí que a Apple ela começou a ter problemas mesmo, porque a IBM conseguia vender computadores mais baratos do que a própria Apple. E o Windows ele rodava em qualquer plataforma, enquanto que o software da Apple só rodava nos computadores da Apple. E acabaram que todos os outros softwares foram sendo feitos só para o Windows. E aí esse efeito de a IBM vendendo computadores mais baratos e todos os softwares sendo feitos só para o Windows, a Apple começou a cair, 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 cair. E aí em 85 também o Steve Jobs ele acabou sendo expulso da própria companhia que ele criou. Isso É, aí você, né? não, Pode isso aí é falar. bem. Não, é porque assim, se quiser falar também, viu, Fernando? Não, Mas o.
sobre Pode falar. o seriado. Ah, o seriado não, aquele filme que fizeram do Steve Jobs. Steve Jobs. Ele, no seriado, conta essa parte da história, que eles quase faliram, que ele foi expulso, depois pedem para ele voltar, não é isso? Porque Exatamente. ele contratou eu não vou lembrar o nome dele agora, na verdade nem sabia, né? Mas ele era o CEO da Pepsi, né? Na época, se não me engano. E aí contratou ele com uma esperança, né? De resolver o problema da Apple. E aí ele resolveu que o problema da Apple era o Steve Era o Jobs, Jobs. né? E Exatamente. aí ele foi e tirou o Jobs da Apple, né? E isso aconteceu, foi bem. Tem até um documentário, se não me engano, da Netflix, contando um pouco dessa parte mais interna, né? Dos funcionários falando, né? Que foi uma vez que a Apple ela ofereceu, né, uma visita a engenheiros, né, a tecnologia dela, e entre eles tinha um cara que vocês devem ouvir ouvido falar, que é o tal de Bill Gates, né? E quando o Steve Jobs ele ficou sabendo que o Bill Gates estava no meio, ele falou: fecha tudo, esse cara nunca pode ver a nossa tecnologia, mas aí já era tarde demais, né? E aí, né, houve várias lutas ali judiciais entre Apple e Microsoft, né? O Bill Gates acabou se tornando ali o homem mais rico do mundo, ele começou a desenvolver um poder muito grande que o Steve Jobs não podia nem chegar perto mais, e exatamente chegou nessa ação aí que o Bezão falou, né? Em 85, o Steve Jobs ele foi chutado para fora da Apple. E aí, de 85 até o final da década de 90, a Apple foi passando por esse problema muito difícil, porque ela Sim, tinha essa competição com a IBM e o software do Bill Gates. Só que em 97, eles chamaram de volta o Jobs para poder atuar na companhia, e ela estava quase quebrada, né? Estava uns 3 bilhões de dólares naquela época. E o Bill Gates, ele tava com um problema, porque o Bill Gates não era um cara legalzinho, igual hoje ele é, que ele só faz sim. filantropia, né? A gente conhece ele muito por causa disso hoje, mas ele era um cara, assim, muito sangue nos olhos, ele queria ir atrás e acabar com a competição. Só que em 97, ele tava com um problema dele, um problema da Microsoft, que era o DOJ, que é o Department of Justice, estava atrás dele, porque a Microsoft ela tinha quase 90% do mercado, a Apple estava no chão, era a Sim, única sim. competidora dele. Esqueci disso, Então, verdade. então, o que aconteceu? O Gates, depois que o Jobs voltou lá em 97, eles conversaram, e um dos grandes problemas que eu comentei que a Apple tinha é que ela não tinha um suporte para outros softwares que eram feitos para o Windows. E um dos principais desses softwares que eram os mais usados, e até hoje são, é o pacote Office da Microsoft, que não existia nos sistemas da Apple. E aí o Gates falou, não, nós vamos fazer uma versão do Office para o sistema operacional da Apple também. Isso ajudou muito a Apple, e o que o Gates também fez foi investir 150 milhões de dólares na Apple. Então, a Apple ela emitiu 150 milhões de dólares de ações preferenciais, que não tinham direito a voto, e deu lá para o Gates, e com isso ele conseguiu salvar a Apple. A Apple não entrou em bancarrota, e também deu muito certo para a Microsoft, porque o Department of Justice decidiu lá que, como ele tinha a competidora dele viva lá, falou, não, tá bom, a gente vai te dar umas puniçõezinhas aqui, Sim. mas a gente não vai dissolver sua companhia. Então acabou que essa foi a história. E aí, depois disso, que a história da Apple ela voltou, né? Voltou a dar tração. Em 98, o Jobs ele foi lá e ele criou o iMac, criou o iBook. Então ele mudou a linha da Apple. Eu acho que a gente pode botar a imagem agora aqui também, de onde como que era os computadores da Apple lá da década de 90. Era um negócio muito esquisito. Vocês lembram daqueles Como é que computadores? era, Fernanda? Conta pra nós. A Fernanda usou, gente. Ela usou por muito tempo, Ó, né? A universidade dela ela usou esses computadores. Como é que foi, Fernanda? Conta pra nós. não, eu não usei nada, não. Não sei como é que funciona. Eu vi só, achei uma coisa horrorosa. Na época eu não compraria, porque é muito feio, uns trambolhos, uma coisa muito esquisita. Era um plástico bege, né? Era um plástico É, bege esquisito. madeira, não sei. Parecia que o nome da Apple parecia que tinha como é que fala? Empalado lá na madeira, nem sei como é que Encravado em madeira, né? é. Não, mas isso aí era na década de 70, né? Em 90 já era tudo em plástico, meio esquisito. Mas aí o que o Jobs fez, ele começou a trazer aquela vibe de todos os produtos da Apple serem brancos, né? Eu acho que a gente também vai lembrar que lá no começo da década de 2000, na década de 2000, a Apple ela tinha uma tendência de ter os produtos muito brancos. Hoje já tem uma pegada mais de alumínio, né? Um produto mais premium, mas tinha essa pegada muito de branco que o Jobs trouxe lá com o iBook, trouxe com o iMac e trouxe também com o iPod em 2001. E a virada de chave mesmo foi em 2007, com o iPhone, que ele trouxe essa revolução, essa inovação que está no DNA da Apple, que está lá na criação
dos computadores pessoais na criação do primeiro GUI que foi vendido em âmbito comercial, está na criação do iPod, está na criação do iPhone, e depois de todos os outros produtos, mesmo depois que o Jobs ele acabou falecendo, infelizmente, né? Ele acabou lançando um iPad também, mas em 2010, mas em 2011, infelizmente, ele acabou falecendo e passando o comando da companhia lá para o Tim Cook, que foi desenvolvendo em cima do legado que ele deixou. Não, isso é muito legal, né? Então esse legado aí é exatamente de inovação, né? Eu acho que esse aqui é o principal ponto aqui, se você está pensando na Apple, né? Entender um pouco dela, que essa ideia é a ideia da inovação, né? Ela quer ser uma empresa disruptiva e ela foi disruptiva em vários pontos, né? Primeiro lá com o Apple One, depois com o Mac, né? Enfim, principalmente o iPhone, eu acho que o iPhone eu só ouvi falar do iPhone depois que eu vi várias pessoas usando, né? Mas eu imagino que para quem trabalhava no setor, né? Hoje eu que trabalho no setor de tecnologia hoje, deve ter sido muito revolucionário ver aquilo acontecer, né? Imagina, você tinha aqueles celulares tijolos, né? Grandes que duravam um tempão a bateria, O que inclusive N95 da Nokia, você lembra dele, João? Do é, N95? aquele celular que se Era você super tacasse na não? pessoa, você matava, né? Ela era uma arma. Então, e aí você vem com um celular onde com dois, três toques ali você consegue fazer qualquer coisa, super fácil, que uma criança consegue usar. Então, meu sobrinho que tem 2 anos e meio, 3 anos de idade, ele consegue tranquilamente colocar no YouTube ali, ele consegue colocar uma música para tocar, ele não sabe nem ler, mas ele consegue, ele já decorou pelas cores aonde ficam as coisas. Então, ela vem com uma inovação tão forte, né, tão intuitiva que não tem como, assim, nessa parte, né, de produto não gostar dela, né? A É Apple, inovação e o foco no usuário. O foco no usuário e na experiência do usuário. Acho que esses são os 3 pontos-chave da Apple. Inovação, usabilidade, experiência do usuário. Acho que esse foi o legado que o Jobs deixou e o que a gente continua vendo nos produtos é que a Apple ela continua criando nos que ela já criou. o que eu gosto assim da Apple como consumidora também é que eles parece que estão sempre um passo à frente, né? Das outras. Sempre que vem fazer lança alguma coisa, já vem com alguma novidade. Todo produto novo vem com nem que seja uma novidade mínima, mas é uma novidade que ninguém faz ainda, que ninguém fez ainda. Eu acho que é por isso que encanta quem é consumidor, quem gosta, quem se identifica, né, com os serviços que eles prestam e tudo. Eu acho que é mais essa questão também de estar sempre um passo à frente dos outros. Tá sempre um passo à frente. E a Samsung ainda tenta fazer tudo à prova d'água, né? É muito engraçado porque a Samsung não consegue, nada contra a Samsung, mas a Samsung ela não consegue superar a tecnologia da Apple, aí ela faz a prova d'água, né? Aí vai lá, lançou o AirPod isso com a tecnologia Super X, com a octa-core, aí eles vão lá e lançam o relógio à prova d'água. Aí vai lá, não, lançou o iPhone com super câmera de grava não sei quantos bits, e não sei o que, grandes pics, aí a Samsung vai lá e grava um que dá a prova d'água, né? Então, assim, a grande disrupção da Samsung, essa é a prova d'água, enquanto a Apple tá ali movimentando o mercado. Nada contra. Nada contra a Samsung, gente. Inclusive, tem muita gente que é muito a favor de Samsung, né? Principalmente as pessoas que são contra a Apple, que existem várias, eu sei que elas existem, elas estão aí, mas o Bezão, é legal a gente falar um pouquinho dos produtos da Apple, né? Porque o pessoal acha que é só iPhone, né? Claro que assim, o iPhone ainda é o produto principal, né? Sem dúvida ainda é a menina dos olhos aí da Apple, mas existem vários outros produtos que estão chegando aí, né? O próprio Mac, com essa pandemia, teve um impacto muito grande, que as pessoas começaram a comprar computador para trabalhar dentro de casa, né? As empresas começaram a investir muito nesse setor, né? Os próprios iPads aí, né? Os pais comprando para o filho assistir aí home office dentro de casa. Então a Apple ela está conseguindo até dar uma diversificada boa até nos próprios serviços. Isso aí, João. E eu acho que a gente pode trazer aqui também para o pessoal ver, ter uma noção dos números, como que a Apple vem operando nos últimos anos, né? Então, a principal receita da Apple hoje, ela realmente é de iPhone, só que é uma receita que ela vem decadente, uma receita que vem caindo nos últimos 3 anos, né? Então, ela chegou em 2018 a 165 bilhões de dólares de receita. Imagina isso, gente. 165 bilhões de dólares em receita só de iPhone em 2018, e agora em 2020 isso já caiu para 137 bilhões. Então o iPhone, a Apple ela não está conseguindo manter o mesmo nível
de receita que ela já teve anteriormente, né? Vamos ver no futuro se ela vai conseguir capitalizar mais ainda nesse mercado do iPhone, expandir em mercados como mercados asiáticos, né? Que tem muita gente para poder comprar produtos lá. Na China ela tem um sucesso muito grande, a Apple. Vamos ver se ela consegue capitalizar mais na Índia, né? Que é uma economia emergente que vem crescendo muito forte e que tem muita gente para poder comprar lá. Mas depois disso, a principal receita, eu estou com a colinha aqui, quem estiver vendo vai ver essa informação também da Apple. A principal receita dela é de serviços, né, João? Você sempre fala isso, que a Apple é uma empresa que ela está tentando migrar para serviços. A gente vê realmente que o crescimento da receita dela de serviços é um crescimento muito significativo. De 2018 ela estava lá por volta de 40 bilhões de dólares e já está chegando em 54 bilhões de dólares em 2020. E o interessante dessa receita de serviços é a margem muito mais acentuada que ela tem. Então, se a gente for ver as comparações de margem, enquanto que a margem dos produtos físicos da Apple vem contraindo desde 2018, a margem dos serviços da Apple vem expandindo desde 2018 até 2020, chegando a 66% de margem bruta, tá, gente? A gente está conversando aqui de margem bruta de serviços. Então, a gente sabe, né, por que a Apple quer fazer essa transição para a empresa de serviços, porque ela tem uma margem muito grande. Mas eu acho ainda, essa é uma opinião que eu tenho, que ela precisa, para poder disponibilizar esses serviços, do negócio de produtos dela, porque é a partir dos produtos dela que ela consegue disponibilizar a maior parte dos serviços dela. Então, acho que é bacana, acho que a gente consegue ver uma expansão, uma oferta maior de serviços, tanto dentro da própria loja da App Store da Apple, com os outros serviços que ela tem, que ela tem serviço do iCloud, ela acabou de lançar um iCloud mais robusto, com o mesmo preço, não sei se vocês chegaram a ver, que tem funções muito interessantes de segurança. Ela tem a opção dela do CarPlay, ela tem a opção dela do Apple TV, do Apple Music, e está capitalizando mais ainda nesses serviços, né, João? O que você acha desses serviços dela? Não, assim, eu acho o seguinte, né? Um ponto que a gente vê assim nas empresas, né, que elas costumam falhar. Qual que é o grande risco da Apple aqui, né? Você vai falar assim, você vai avaliar uma empresa, como que você avalia, né? Primeiro você entende o plano de negócios, né, o business plan, aí você começa a olhar para as vantagens da empresa, né, que seria o moat, né, vamos dizer assim, né, que a gente já explicou aqui, que é a vantagem competitiva. E aí depois você vai, olha o management, né, que seria a gestão da empresa. E então você começa a olhar os riscos da empresa. Você não pode deixar de olhar o risco da empresa, né? E quando você olha para o risco da Apple, você começa a perceber que o grande risco dela são dois, né? Primeiro seriam os grandes competidores, de alguma forma, né? Conseguirem superar ela, que ela está muito na frente, eu acho difícil, mas é um risco que existe para o futuro, É uma né? grande E um outro, inovação aí, né, João? É é, possível, sempre é possível assim de como ter uma ela grande fez uma grande inovação. disrupção, né? Antigamente você Exato. tinha os Uhum. Blackberries, era a moda do momento, né? Todo mundo tinha Blackberry, era cabuloso. Tinha aquele É, teclado Query, né? Tinha Nossa, aquele teclado o Query, quem tinha o teclado Query era o cara, né, velho? Aí agora, aí veio lançou a Apple que não tem teclado, né? Então pode ser que daqui a pouco eles inventem lá na China um celular que você mexe no ouvido, não sei. Mas enfim, o existe esse risco, né? E eu acho que o outro grande risco, né, seria as pessoas pararem de usar, né? Então, e aí, o que que ela tá pensando, né, lá na frente? Cara, como é que eu seguro essas pessoas, né? Como é que eu faço com que elas não parem de usar, né? Eu ter, né, outras opções para ela dentro da Apple, né? Então, a Apple ela tá deixando de ser uma empresa de software, de hardware, né? A Apple tá deixando de ser uma empresa de hardware, né, que seria de equipamentos, para se tornar uma empresa de software, né, que seriam aqueles serviços, né, todos aqueles jogos, tudo ali dentro, né, desse mundo Apple, porque aí você consegue, você imerge o cliente ali dentro e ele não consegue sair mais, né? Porque aí ele começa a usar o iMac, ele tem o Mac, aí ele consegue conectar o Mac dele no iPhone, o iPhone dele conecta no AirPod dele, que conecta no Apple Watch, mas ele também consegue assistir a TV dele, consegue mexer no carro, né? Hoje eu uso o CarPlay, eu não sei viver mais sem o CarPlay, né? Então, você consegue imergir essa pessoa ali em um serviço e ela não sai mais, porque ela agora, para ela continuar usando, ela precisa ter o iPhone. é o envolve ecossistema. outro, consegue sair, escapar, né? É o Parece um ecossistema filme que a isso. Apple cria. Ela cria um ecossistema de todos os seus produtos. E É, isso que é interessante é que ela faz não só serviços, mas produtos. Então ela tem todo o ecossistema. Então é o celular, é o relógio,
é o iPad, é o computador. Esses são os serviços, né? Você falou até de jogos, tem outro serviço aí, que é o Apple Arcade, que a Apple também lançou. Aí tem todos os serviços associados que a Apple tem, que ela vai construindo, né? E depois a gente vai falar de produtos futuros aqui, mas um deles que a Apple já pretende lançar, já anunciou o Apple Car. Então vai ter mais um produto, um grande produto. Lá naquela trama deles, você não conseguir sair. Exato. Isso é legal, gente, porque isso é um dos moldes que existe, né? A gente vai comentar disso na mentoria, né, João? Mas esse é um dos moldes que existem. É o molde de troca. Então, existe um custo para se trocar. A pessoa que já está totalmente inserida no ecossistema, mesmo que ela queira trocar, existe um custo para ela poder fazer essa troca, né? Não só um custo financeiro, como um custo de tempo, um custo emocional para poder aprender outros sistemas, como que eles funcionam, né? Ela vai gastar um tempo ali, vai ter que procurar vídeos, vai descobrir, vai ter que fuçar. Então, existe essa vantagem competitiva grande da Apple dela querer amarrar tudo e já tem uma amarração muito boa e cada vez amarrando mais, ficando mais difícil para o cliente sair ali das garras dela. É o que a Fernanda falou de um passo à frente, né? Porque como que a gente vê as empresas falindo? Porque essas empresas, elas ficam tão acostumadas com a vantagem competitiva delas que elas acham que elas nunca vão cair, né? E isso sempre acontece dessa maneira. Eu sempre acho que eu sou muito forte, que eu sou muito poderoso, né? E eu nunca vou cair. E aí você nunca vê os defeitos. E a Apple, ela tá sendo muito inteligente nesse sentido de pensar, eu não posso deixar nenhum buraco, né? Eu tenho que estar sempre me fortalecendo, sempre estar um passo à frente, porque pode acabar essa minha competição, né? Talvez até pelo fato dela ter quase falido, ela percebeu isso, né? Que eu preciso estar sempre tentando renovar. Então, isso é muito legal, né? Dela estar sempre um passo à frente e não deixar essa questão de acomodar, né? Acomodar no negócio, se acomodar como líder, né? É a maior empresa do mundo hoje, então, mas, poxa, agora sair para baixo, né? Então a gente tem que continuar sendo a maior empresa do mundo, não tem como ir para cima mais. Então, isso eu vejo, né, como vantagem competitiva como investidor, nesse sentido, né? Se você for ver como consumidor, parece que a empresa está te cercando, né? Ah, agora você tem que ter o cloud, agora você tem que ter o AirPod, agora você tem que ter o Apple Watch, agora você tem que ter o iPad, você tem que ter o Mac, mas parece que ela tá meio que te cercando, mas como investidor, você vê, cara, isso é brilhante, porque a pessoa ela precisa de um fone de ouvido, ela precisa de um relógio, ela precisa de um computador, ela precisa no futuro de um carro e ela precisa de todos esses serviços. Por que não comprar tudo dentro da Apple com uma marca que é de outra qualidade, que a gente sabe que vai entregar resultado e ainda o preço vai estar embutido ali para o investidor, né? Então, pensando nesses produtos da Apple, é muito interessante, já está dando sentido. A gente colocou a imagem aí, né, de todas as receitas da Apple. Se você for ver, o iPad, ele teve ali uma receita de 23 bilhões e os wearables, né, que são os usáveis, por exemplo, o AirPod, Apple Watch, são 30 bilhões, né? Então, se você juntar os dois, dá mais ou menos 53. Só, né, os serviços já estão dando quase 54 bilhões de dólares, né? Então, ela já, claro que tem muito para crescer, né? O iPhone ainda é muito forte, mas a margem ela é ilimitada nesse sentido, porque a pessoa ela se torna dependente, né? Que parece ruim isso falar isso, mas a pessoa ela se torna dependente do serviço e só você tem ele para oferecer. E aí Ela se quando a gente torna for falar, fiel, acho que a palavra é, melhor, mais suave, né? Tem a a fidelidade com palavra a fiel. marca. Uma pessoa fiel, as pessoas são leais à Apple, isso é muito legal, né? E aí, você não tem meio que escapatória mais. E como investidor, isso aqui é muito excelente, né? Quando a gente fala de Facebook, por exemplo, a gente pode falar dos ads, né? De toda a propaganda, você fica meio que refém do Facebook. Mas aí aqui na Apple, com essas tecnologias, você fica refém dela também. Tem dois pontos que eu queria só salientar como consumidora também, que eu acho que o suporte deles é sensacional. Não vejo nenhuma assistência técnica. O 0800 dele, todas as vezes que eu precisei, eles foram super resolutivos em questão assim, de minutos. Então, eu acho que eles também são muito bem preparados. E eu acho que isso faz uma diferença na pessoa como consumidora. Se ela tem um problema, ela quer que resolva logo, rápido, porque ela quer partir para outra, né? Então, o suporte deles, eu acho assim, sem igual. Eu sempre falo, quando alguém fala assim, meu telefone, não sei o que, liga para o 0800 da época, eles vão resolver. E eles resolvem. Ainda não tive nenhum caso que alguém falou que não resolveu. E eu acho que essa questão da fidelidade, que é um pouco de... Qual foi a palavra que que você usou? Você é refém, né? Eu falo, Dependente. Parece uma dependente. droga, né? Dependente. Parece uma droga, né? Cara,
cara, se o meu telefone sumir, ferrou, porque assim, as minhas senhas todas são gravadas no meu telefone, naquele negócio de senhas. Então, assim, realmente a gente acaba se tornando dependente, mas também acho que a gente quer ser, porque a gente sabe que o nosso telefone vai resolver quase tudo pra gente, né? Então, Sim. Fica em bem... segundo plano, né? Essas coisas ficam em Vira segundo plano. parte. E isso é muito bom, porque, por exemplo, você falou da senha, nem tinha pensado nisso, Fernando. Foi um ótimo ponto, que é, eu não sei minhas senhas mais, porque eu faço todas elas com aquela reconhecimento facial. Eu pago hoje com reconhecimento facial. Eu não preciso de cartão mais, porque se eu quiser, eu não uso. Mas se eu quisesse, eu poderia usar meu celular para poder pagar tudo, poder usar meu Apple Watch para pagar usando o Apple Pay. Então, elas estão criando uma maneira de que você agora só tem que se preocupar de fazer o que você tem na sua vida. O resto ele toma conta. Assim, claro que é perigoso isso, né? Mas é muito Exato, simples. É o perigoso. que a gente quer, né? É o que a gente quer. A gente quer fazer o que a gente que realmente importa, que é ter a nossa experiência e o celular tá ali para tirar foto, a gente quer pagar e o celular tá ali para usar o app, a gente quer, né, trabalhar e ele tem um computador e a gente não tem que ficar preocupando com senha, com guardar, com cloud, né? Então, isso aí é muito legal. Como investidor, eu fico muito contente também com essa característica, porque é outro laço que amarra ali o consumidor. Mas eu, pessoalmente, eu não faço isso para nada. Eu odeio essa. Toda vez que o Google sempre fala, quer que o Google descubra essa senha, guarde essa senha para você? Eu falo, não, não quero. Eu tenho todas as minhas senhas anotadas em papel, em lugar seguro. Eu falo, não vou deixar no digital, porque senão eu fico amarrado nesse serviço. Se eu quiser trocar, eu tô ferrado. E se eu esquecer, né? Então, eu não gosto pessoalmente disso como consumidor, mas como investidor eu acho excelente, que é mais um dos serviços onde a Apple está crescendo muito. E você falou de filling the gaps, né, João? Dela prover serviços e prover produtos onde ainda ela não tinha, né, onde ela pode capitalizar mais ainda. Na parte de wearables, ela está fazendo muito isso, né? Ela conseguiu capitalizar muito com o Apple Watch, conseguiu capitalizar muito com os AirPods, foram um grande sucesso. E acho que cada vez mais a gente pode ver que, como esse é o maior segmento de aumento de receita dela, está aumentando quase 40% aí por ano, é algo fantástico. Ela consegue introduzir mais produtos, ela consegue introduzir produtos que estão relacionados com a sua casa, ela consegue introduzir produtos que estão relacionados com a sua saúde, e ela começa a ficar onipresente na sua vida nos diversos aspectos, cada vez está em um ponto diferente, está expandindo, 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 e eu acho que isso é até, pensando desse jeito, até numa perspectiva de regulação, fica mais difícil do regulador falar, não, a Apple está com uma market share muito grande, porque ela está expandindo em lugares diferentes, né? Então, se ela está expandindo agora no setor de saúde, o setor de saúde é muito grande, né? Ela não vai ter o maior market share, pelo menos não hoje, quem sabe um dia tenha. Então, eu acho que isso daí é também um outro ponto interessante, né? Que ela está filling the gaps onde ela ainda não está atuando, ela está conseguindo expandir dessa forma, tanto com esse segmento de wearables, tanto com a parte do serviço, que é a mais interessante para quem é investidor, porque tem a maior margem. Então, ela está aproveitando desses novos produtos que ela está criando, dos que ela já tem, para poder divulgar esses serviços que ela tá implementando, que ela está criando, que vão realmente trazer um retorno muito grande para o acionista e um crescimento muito grande para o acionista no longo prazo. Isso, cara. E é impressionante, assim, eu fico chocado com a Apple, né? Eu tava pesquisando aqui agora o valor de mercado da VEG, né? A VEG é a nova queridinha do mercado aí nessa questão de aquisição de valor, de crescimento, né? E ela teve no último trimestre, né? Ela soltou um resultado aí de que ela aumentou o lucro em 75, 77%, algo do tipo. E o pessoal ficou chocado. Nossa, a VEG não para de crescer, né? A VEG é um animal e tal, né? E a VEG, eu tô olhando aqui, ela vale 147 bi, né? De reais, né? E aí, cara, você pega uma Apple, que é a maior empresa do mundo, né? Que tá valendo quanto hoje, Bezão? 2 trilhões de dólares? Mais de 2 trilhões, já passou de 2 trilhões, está uns dois ponto Olha dois, pra mim aí, 3. Bezão, quanto que tá Vou valendo, por olhar favor. aqui. Então, aí você tem a VEG, que vale 147 bilhões de reais, né? E aí você tem uma Apple gigante, que vale mais de 2 trilhões de dólares. Market cap hoje de 2,34 trilhões de dólares. Quase 2,3 trilhões de dólares, tá? Nós estamos falando aí, é mais que o PIB do Brasil. Poxa, você tem uma empresa, né, como a VEG, né, que eu tô falando da VEG. Você tem uma empresa como a VEG, que vale 147 bilhões de reais, e ela conseguiu aumentar o lucro dela em 75, 77%. Isso é chocante. Imagina uma empresa que vale 2 trilhões de dólares, ou seja, a empresa vale mais do que o PIB do Brasil
dobrar o lucro dela em um ano, né? Que foi o que a Apple fez no último ano. Então, para mim, isso é muito mais chocante do que a VEG, né? Então as pessoas ficam falando, VEG, 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 mas eu falo, cara, olha a Apple, né? Olha a Amazon triplicando o lucro, olha o Facebook duplicando o lucro, né? Que são empresas gigantescas. Então, realmente eu acho chocante, chocante mesmo, esse potencial de crescimento da Apple, assim, como que eles são muito bons nisso. Gente, eu queria saber de vocês se vocês veem algum defeito na Apple, né? Vocês veem algum defeito, algum risco, assim, alguma coisa nebulosa, assim, que você fala assim, cara, isso aqui é perigoso. Vocês veem algum defeito hoje na Apple? Porque a gente só falou bem até agora, né? O design é bom, os caras mandam bem, a gestão é top, eles são muito bons nisso, naquilo, eles entregam valor, eles estão cercando as pessoas, eles estão fazendo todo mundo comprar. Mas e ponto negativo? Vocês veem algum ponto negativo na Apple? Vou pensar aqui para ver se eu encontro algum. Calma aí. Pode ir falando aí, Tem que Bernardo. pensar, olha isso, a gente tem que pensar. Né, gente, lembrando, isso não é recomendação. Eu tô fazendo o Series 7, tô querendo fazer. Nós estamos querendo fazer, né, Bezão? O Series 7 lá, né? O teste. A gente poderia recomendar, mas a gente não tá recomendando nada, não. Então, olha só, é realmente porque a gente gosta mesmo. Eu sou muito fã da Apple. Exatamente, João. Isso aqui é um conteúdo, ele é pura e exclusivamente com Acho conteúdo educacional, né? Não se trata de nenhum tipo de recomendação de compra. Mas também, gente, fica à vontade, né? Não estamos A gente não está impedindo ninguém, A né? Mas decisão é nós sua. A estamos decisão é sua. recomendando. Estamos aqui para te ajudar, estamos dissecando a empresa para você aqui. Inclusive, gente, nós estamos querendo fazer esse quadro aqui mais vezes, todo mês, aí, talvez uma vez por mês ou até mais. Falem nos comentários o que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram da gente falando sobre a empresa. Conseguiram pensar em algum ponto negativo da Apple? Eu ainda não. Bem, não, Vamos lá, Bezão. realmente Momento Visiate, Bezão, ou não? Não, hoje não vai ser momento Ah, Visiate, não. Acho que a Apple ela é uma empresa que é difícil de falar mal. Mas eu acho que um dos pontos, né, que vale a pena tocar aqui, vale a pena lembrar, é o local onde ela está situada, né? O local onde o Apple Park está situado, por exemplo, que é a Califórnia. A Califórnia ela é um estado que ela vem se tornando cada vez mais contrário ao empreendedorismo e vai cada vez aumentando as suas taxas de imposto sobre as empresas. Então, acho que esse é um ponto de atenção, né? De se levar em conta. É claro que a Apple está espalhada aí ao longo do mundo, mas grande parte das suas operações, grande parte do seu time está situado na Califórnia. E eu vejo isso hoje como potencial risco, né? A gente vê, por exemplo, o Elon Musk, ele saiu da Califórnia, né? Falou, não aguento mais isso aqui, não. É um estado que não quer deixar a gente empreender, não quer deixar a gente trabalhar, não quer deixar a gente gerar riqueza. Foi lá para o Texas, né? Esse foi apenas um exemplo de muitos, né? O Joe Rogan foi fazer a mesma coisa. Existem diversas outras empresas que deixaram a Califórnia para poder buscar estados lá nos Estados Unidos, que eles são mais amigáveis à geração de emprego, geração de negócios e a toda a operação da iniciativa privada. Então, eu vejo isso como um potencial risco. Eu acho que isso é algo que eu consigo visualizar, que está, né, na minha gestão de risco. Mas além disso, assim, existe o risco também, né, de quando você está no topo, quanto mais alto você chega, maior é a potencial queda, né? Porque quando você está ali no chão, pô, não tem mais muito para onde ir. é verdade. Do Não é chão não mesmo? passa, né? A Do tendência é para chão você passa. subir, né? Agora você lá em cima, fica mais fácil a queda, né? Exatamente. Então, existe sempre o risco de uma grande inovação atacar a Apple e tentar tirar ela do lugar, né? Porque a gente teve empresa, na década de 80 e 90, a IBM era gigantesca, né? Hoje não é que é uma empresa pequena, né? É uma empresa de mais de 100 bilhões de dólares, mas que mudou também o seu ramo de atuação. Então, a gente vê empresas como a Nokia, que também assim, despencou, hoje já recuperou um pouco, mudou completamente o campo de atuação, não atua mais no setor de telefones, né? Ela não fabrica mais telefones, ela atua no setor de infraestrutura de 5G, então mudou completamente o seu negócio. Mas existe sim o risco de chegar algum outro competidor e querer trazer um produto muito revolucionário e puxar os clientes da Apple. Mas que nem a gente conversou aqui,
A Apple está fazendo, e já tem muito tempo, esse trabalho muito bem feito de amarrar os seus consumidores, ter uma marca muito forte e ter também esse símbolo que muitas vezes é de status, né? Principalmente em países menos desenvolvidos, em que o custo de ter um iPhone é muito grande e vira um símbolo de status ter um iPhone. Então, acho que ela é uma empresa muito resiliente, muito robusta, mas que existem alguns riscos pontuais, sim, que devem ser avaliados. E você, João? Quais os riscos que você vê na Apple? Conta pra gente. Galera, assim, eu acho muito legal. Só queria complementar isso que o Bezão falou, nessa pra questão de lealdade, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal brinca muito no mercado, fala, né? Apple não tem cliente, né? Apple tem seguidor, né? E isso é muito interessante, né? Porque você vai pegar o número de iPhones vendidos, nós estamos falando assim de 1,5 bilhões de devices vendidos da Apple. 1,5 bilhões de devices vendidos, né? E nós estamos falando de, cara, o quê? Um terço, não, um quarto, e quase um quarto do mundo com devices da Apple, né? E aí a gente fala de uma empresa que tem ali 98% de satisfação do cliente, e mesmo assim, ela ainda está preocupada de continuar crescendo e procurando ali erros dentro dela, né? Então a empresa tem 98%, tem um quarto do mundo comprando os produtos dela e ela está preocupada com isso, né? Eu acho que, assim como você comentou aí, o grande problema é sempre o tamanho, né? Eu acho que uma hora a coisa começa a ficar diferente, né? Porque é muito diferente você tá andando de bicicleta e você bater, e você tá andando de avião e você bater, né? Então você precisa só de um errinho pequeno para explodir o negócio inteiro, né? Então quanto maior a empresa, né, ela vai ficando mais segura, mais sólida, mas ela também fica mais pesada, né? E o fato dela estar mais pesada é perigoso. Então eu acho que esse grande tamanho dela é o maior risco. É a maior vantagem, mas também é o maior risco. Porque se ela tiver qualquer errinho, ela só precisa de um errinho, só de um deslize para ter algum problema, né? Então é isso que eu tenho que tomar muito cuidado. A gente vê na história, né? As grandes empresas foram todas assim que quebraram, né? Os grandes impérios, né? O Império Romano, ele ficou tão grande, tão difícil de administrar que foi ruindo, né? Então essa que é a grande questão aqui da Apple. Eu vejo que ela está se preocupando com isso, ela está se espalhando, dividindo a receita, mas a empresa muito grande, ela também é muito perigosa por esse sentido. Por isso que a gente tem que, né, sempre prezar pela diversificação, né, e estar sempre protegido, né? E só complementando esse ponto também, João, é interessante lembrar, isso é outra coisa que a gente vai comentar na mentoria, é a respeito de quanto tempo que uma empresa ela permanece, a média de tempo que uma empresa ela permanece no S&P 500. A gente está vendo que esse número ele vem declinando muito ao longo das últimas décadas e cada vez mais o tempo em que as empresas permanecem dentro do S&P ele vai ficando menor. Por que disso? Porque cada vez mais startups conseguem criar inovações e tirar a coroa de quem já está lá grande. Então, as startups estão crescendo muito, estão criando, estão inovando, estão criando soluções que os grandes não pensaram, né? E cada vez, com maior as empresas elas vão ficando, mais complicado fica de inovar e de criar coisas novas, porque o sistema começa a ficar mais enrijecido, porque ele precisa de passar da autorização do diretor tal, do gestor tal, tem que passar lá pelo board. Então, quando a empresa começa a ficar muito grande, o processo começa a ficar um pouco mais burocrático. Enquanto empresas pequenas, elas têm uma liberdade maior para poder falar, não, vou fazer isso aqui, vou tocar para frente, se der errado o problema, vou fazer porque eu quero, né? Então, às vezes, que nem chegou Steve Jobs lá. Quem que criou a Apple? Steve Jobs, Steve Wozniak e o Rob, que eu nem lembro o nome dele, vou ter que colar aqui, gente, essa história é até legal, que é o Rob Wayne, depois saiu de 10 dias, saiu da empresa, né? Mas criaram lá na garagem, igual Como o é que Jeff será que esse Bezos. cara tá hoje, né, cara? Imagina ele vendo isso, falando assim, poxa, saí depois de 10 dias, não acreditei. Cara, essa história é uma história legal, velho, porque assim, ele entrou no documento lá de criação da Apple, a gente pode colocar aí na tela também, tem as 3 assinaturas, né, do Jobs, do Wozniak e do Rob. Do Rob não, do Ron. E aí,
ele participou dessa fundação, só que depois de 10 dias ele falou assim, quem já escutou qualquer coisa do Steve Jobs, uma coisa que provavelmente escutou é que ele tem um gênio forte. Ele era uma pessoa que, apesar de ser muito genial, ele era difícil de se trabalhar, não era uma pessoa fácil de se trabalhar. E aí o Ron falou assim, não aguento trabalhar com esse cara aqui, vou embora. Vendeu a sua participação para o Jobs e para o Wozniak e arrecadou $800 com essa venda. E $800. Hoje a gente consegue comprar do que nem 5 hoje. ações com isso. não consegue comprar nem um iPhone direito, né? Então, mas ele teria bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de dólares hoje, né? Foi uma má decisão. Samsung, então, né? Porque pensa numa pessoa arrependida, gente. Nossa Senhora. Mas é isso, né? Então, ele, como o pessoal criou isso tudo, o Apple One foi criado lá na garagem do Steve Jobs. Então, eles tinham liberdade, né, absoluta para poder criar, inovar do jeito que queria. O Jeff Bezos também começou na garagem, nessa história de garagem, acho que a gente pode aproveitar a nossa garagem para poder fazer Pois um é, negócio. gente. Se você não tem uma certo, né? garagem, sinto muito, você não pode fazer uma startup de sucesso, gente. Muito. É isso aí. Então é muito mais simples, muito menos burocrático, muito mais fácil. Então isso é algo que tem que ser muito pensado em como permitir uma estrutura inovadora, uma estrutura que não é muito enrijecida e que permita essa inovação e permita que a empresa continue lá em cima e não haja o fall of the giant, né? Que o gigante ele caia, derruba no chão e já era. Fall of the Giant, gostei dessa. Mas eu acho que é isso. É legal isso, né? Então, acho que resumindo aqui sobre a questão da Apple, é que ela tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Com esses ativos intangíveis. Ela tá ali, uma marca muito forte, né? Com uma receita muito forte, ela é muito grande, mas o grande risco dela é realmente esse tamanho dela, né? Essa gestão, como o Bezão falou, né? Uma startup nova, ela consegue tomar decisões muito mais rápido e mudar, né? Pivotar muito mais rápido para poder melhorar o negócio. Enquanto uma Apple, ela não consegue mudar o tempo inteiro, né? Então, acho que essa é a grande questão aqui, né? De riscos e vantagens. E aí, para a gente fechar aqui, gente, qual que é a perspectiva de vocês para o futuro da Apple aqui? O que vocês veem? Vocês vão investir mais? O que vocês pretendem fazer aí? Olha, eu acho que assim, o desafio deles é esse que vocês falaram aí, né? Que eu nem tinha parado para pensar. Que é sempre se manter onde eles estão, né? Porque se cair pode ser uma queda grande ou não, sei lá, enfim. Eu continuo cliente fiel, eu gosto. Como investidora também continuo, não é a maior porcentagem na minha carteira, mas tá lá e não penso em não aportar mais por causa disso, por exemplo. Né? Eu acho que até acontecer isso, vão ter vários sinais que a gente vai ver que tem alguma coisa errada e você vai conseguir administrar nessa questão de ser investidora e de ser sócia da Apple. Mas, por enquanto, eu continuo acreditando na empresa, né? Então, eu continuo investindo. Assim, para mim, investir ou não na Apple, em qualquer empresa, vai depender do preço que ela está sendo negociada, né? E eu não vou comentar aqui agora se eu acredito que o preço da Apple está justo ou abaixo do preço Poxa, justo. Bezões, todo mundo escutou o podcast aqui 1 hora só para poder saber isso, cara. Você não vai falar, gente? Até eu tô querendo saber se o braço está esticado, se não está. Não, Você pode dar senão a sua fica muito. opinião, pessoal, sem recomendação da. Gente, lembrando que na mentoria é a época que a gente vai fazer valuation, né, Bezão? Ou é outra? Não, podemos fazer da Apple, podemos fazer de outra, podemos conversar com o pessoal, ver o que eles querem, né? Mas com certeza a gente vai entrar no 10K da Apple, vamos olhar, vamos dar uma destrinchada nele, vamos entender, mas o valuation a gente conversa com o pessoal, vê qual que eles querem mais, se quiser Apple, vai Apple, se quiser Facebook, vai Facebook, aí a gente vê na hora. E aí, Bezão, tá Mas e aí, caro, tá finalizando? barato, tá justo? É buy, é hold ou é sell? Não, eu não vou comentar aqui a respeito de preço, porque isso aqui poderia ser visto como recomendação de compra, tá? Não vou comentar aqui, mas o que eu posso, Vamos o mudar que eu posso a comentar... Bernardo. Você compraria nesse preço que ela está hoje? Boa! Isso aí, é você que Não, tá fazendo, você tá não indicando ninguém, verdade. Boa, Fernanda. não sei. Vamos conversar do futuro aqui da Apple, vamos conversar do futuro da Apple. Bezão tá pior que o Mark Zuckerberg no Congresso. Vamos lá. Então,
Seguinte, gente, eu acho que algumas das principais pontos que a Apple pode expandir, pode crescer muito. Primeiro, a iCar, que ela já anunciou que ela pretende lançar, né? A gente não sabe exatamente quando, mas que vai lançar, já está conversando com diversas montadoras. Então, quando a gente pensa aí um pouquinho no market cap que a Tesla chegou, né? A Tesla chegou quase a 1 trilhão, acho que chegou a 800 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, se a Apple, com todo o histórico que ela tem de inovação, e pensando também em toda a integração que a Apple tem com seus produtos, com o seu ecossistema, se a gente for pensar em um sucesso análogo do Apple Car com o iPhone, por exemplo, com o iPad, por exemplo, eu acho que a gente consegue ver um mercado muito grande aí da Apple, apesar do mercado das montadoras de automóveis ter uma margem muito pequena. Isso é algo que me preocupa um pouco, porque a gente vê a margem operacional aí das montadoras de carros, que por volta aí uma margem bruta de coisa de 20, 25%, abaixo 15%. É uma margem muito baixa, né? Ainda mais comparado com as margens hoje que a gente tem da Apple. Mas eu acho que ela pode integrar muito bem. E uma outra coisa que a Apple também está olhando são óculos de realidade aumentada, que não é aquele óculos de realidade virtual. Você coloca o óculos e fica como se fosse um videogame, uma coisa do tipo. É realidade aumentada. E outros pares da Apple também já estão procurando buscar, né? Estão indo atrás e criando soluções como a Microsoft com o HoloLens. Tem o Facebook também, que tem o Oculus Rift, que ele é uma solução mais de realidade virtual, mas que eles também já estão pensando em realidade aumentada também. Então dá para ela expandir muito nessa parte de realidade aumentada, acho que justamente nesse segmento de serviços, né? Então ela pode fazer a venda, ter um lucro com a venda do produto do óculos, mas também ter uma venda com a venda de serviços, né? Imagina as possibilidades que existem com óculos de realidade aumentada, as possibilidades de venda de serviços que existem com óculos de realidade aumentada, né? Se a gente pensa que hoje existe a App Store para o celular, imagina a loja que ela poderia ter nesse óculos de realidade aumentada e nos próprios serviços que ela poderia oferecer a partir desse óculos de realidade aumentada. Então, acho que esse é um potencial muito grande também. E, além disso, é o segmento de saúde, que eu acho que a Apple tem um potencial muito grande de crescimento nesse segmento de saúde. É um segmento que ele tem um total addressable market de coisa de 3,5 trilhão de dólares, é um mercado realmente enorme, e que a Apple já vem colocando o pezinho dentro com o Apple Watch, fazendo... O Apple Watch, atualmente, a gente estava conversando isso aqui, né, gente? Que ele já faz um eletrocardiograma. Então, imagina um ponto que a gente chegou aqui, em que o seu device ele vai fazer o monitoramento de um eletrocardiograma, ele faz monitoramento do sono também para ajudar você a dormir melhor, monitoramento do oxigênio do sangue. Então, ele vai criando, né, todo um ecossistema de serviços em que a Apple pode melhorar, incluir tecnologia para poder melhorar as medições que ela consegue fazer a partir dos seus devices e os produtos que ela consegue oferecer e alavancar, né, em cima disso. Então, acho que existe sim potencial de crescimento, né, mas com os riscos que a gente já comentou. Agora, eu acho que esses são os 3 principais pontos onde ela consegue realmente expandir, além de expandir mais ainda os negócios que ela ainda tem, porque apesar dela ser muito grande, ainda tem uma margem ali, principalmente em países em desenvolvimento, para poder crescer e para poder entrar e ganhar market share também. E eu não acho que a Apple quer que todo mundo tenha iPhone, eu não acho que a Apple quer que todo mundo tenha iPad, né? Porque se todo mundo tiver, ela deixa de ser uma marca né, diferente. Então eu acho que a grande vantagem dela aqui, eu acho que o grande futuro da Apple aqui na minha visão, é continuar fortalecendo essa marca, né, para que essa marca seja, né, forte, né, para que as pessoas queiram colar adesivo da Apple na porta do quarto, entendeu? É isso que ela tem que fazer. E aí, né, além do que isso que o Bezão já falou, né, além de continuar expandindo, principalmente serviços, né, acho que serviços é ilimitado, não tem limite para serviços, todo dia você pode descobrir um serviço novo e cobrar por ele, e se ele está dentro do mundo Apple, fica muito mais fácil, né, você acaba comprando ali com muito mais facilidade, porque já está ali mais fácil, está à sua disposição, seu cartão de crédito já está lá, tudo seu já conecta nele, né, então, eu vejo que o futuro da Apple, se ela conseguir continuar amarrando bem esses clientes, continuar criando novos serviços e mantendo o iPhone, o iPad, o Mac como marcas fortes,
vai ser muito difícil ver uma empresa para desbancar ela nesse sentido dessa marca, né? Talvez possa vir outra empresa chegar a valer mais do que a Apple, e isso não tem problema, né? O fato da Apple valer mais do que uma Saudi Aramco não muda nada na vida da Saudi Aramco. Então pode vir uma empresa valer mais do que a Apple. Isso eu acho totalmente possível. Mas desbancar a Apple como esse gigante dos smartphones tem que acontecer algo muito disruptivo. Então, se ela conseguir manter essa marca forte, conseguir continuar vendendo esses serviços dentro dela, com iPad, com iCloud, com iCar, com tudo isso, vai ser muito difícil desbancar ela. Essa que é a minha visão. E citando o Warren Buffett, né? O Warren Buffett falou na reunião da Berkshire Hathaway que perguntaram para ele, né? Warren Buffett, o Charlie Munger falou para você que era um erro vender Apple e você vendeu Apple. O que você achou? Né? E ele falou, foi um erro, Apple está muito barata, né? O Warren Buffett que falou, não fui eu, tá, gente? Mas, enfim, fica aí a reflexão, né? Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Não, acho que eu quero. Tô doida para começar logo a mentoria para poder avaliar e saber se a Apple tá cara ou não, porque Bernardo se esquivou da resposta. Deu antipolítico aqui, sabonetei. Pois saiu pela tangente, mas tudo bem. Eu agradeço o convite, sempre um prazer bater o papo com vocês. E é isso. É isso, gente, é isso, muito bom. E falando de novo da mentoria, gente, vamos falar sobre tudo isso, sobre stocks, REITs, sobre. Ah, tem muita gente me questionando, né? Ah, mas eu não quero investir só no exterior, eu quero aprender tudo. Nós vamos falar tudo que você pode aplicar para um estoque, para um REIT, você pode aplicar para uma ação normal. Nós estamos te ensinando como investir, né, como um todo, né? Tem toda a questão de mentalidade, de como você pensar, de como você gastar, vamos falar de hábitos, enfim, tudo isso é importante. Você pode aplicar, se você for investir na China, você pode aplicar, você vai ter que precisar saber ler relatório em chinês, né? Mas tirando isso, E né, você confiar na consegue. contabilidade deles também, né, João? Porque a Tem isso também. contabilidade dos chineses Então vamos é. falar Inglaterra. Vamos falar Inglaterra. Então, se você quiser investir na Inglaterra, fica fácil também. Você pode fazer da mesma maneira, tá? Então é aplicável para todo mundo, desde quem está querendo começar. A ideia da mentoria é essa, de pegar e falar o que você quer, o que você precisa para você se desenvolver, tá, gente? Então começa no dia 7 de julho. Se você ainda dá tempo, se você está ouvindo ainda, se ainda não der, ainda temos ainda conteúdos gratuitos. Continue seguindo a gente aí no YouTube. Então, Bezão, muito obrigado, cara. Foi um baita episódio, eu gostei muito. Pessoal, falem aí se vocês gostaram pra gente poder fazer a próxima aí. Já tem alguma na cabeça aí? Tô pensando aqui, não sei, Disney, Amazon, Netflix, não sei, tô Tem tantas, pensando né, aqui. João? Acho que esse é o lado bom disso tudo, né? Tem tantas que a gente fica até sem saber de qual que faz, né? Eu acho que esse episódio foi muito legal, eu gostei muito de fazer também. Eu adoro fazer isso aqui. Eu acho super bacana conversar sobre empresa, avaliar um pouquinho a empresa aí. Eu espero que todo mundo tenha gostado muito desse episódio também. E quem gostou, deixa o comentário aí de qual a próxima que vocês gostariam de ouvir falar, porque eu acho que esse é um quadro que a gente pode aproveitar muito e falar de muitas outras empresas. E agradecer a sua presença aqui também, Fernanda. Foi um prazer ter você aqui de volta. E foi mesmo. E É isso aí. Como é que o pessoal acha vocês aí, gente? Deixa o Instagram aí pro pessoal. Bom, meu Instagram é fernandamagno.finanças. E lá também na página eu falo sobre organização financeira, mudança de mindset, controle de dívidas, e falo um pouquinho também de investimentos. Então, segue a gente lá. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @bernardovcc. Eu não venho postando muito ultimamente, mas um dia isso vai voltar assim que a minha vida permitir, assim que o meu tempo permitir, certamente que um dia vão voltar com os posts aí. Show de bola, então, pessoal. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Gostei muito também, foi divertido gravar. Acho que talvez eu goste um pouco da Apple, então para isso, para mim, talvez foi divertido para mim. Tá, quando tiver o episódio da Exxon, aí nós vamos ver qual que eu gosto mais, né? Então, vamos ver aqui. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de deixar no comentário, como o Bezão falou, qual você quer. Você quer Disney, você quer Amazon, você quer Facebook, você quer Netflix, enfim, fala aí qual que você quer. E se quiser me seguir no Instagram, @JoãoRMachado, beleza? Então, até terça que vem. Aquele abraço.